Helder Maia, é professor e coordenador na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo do Instituto Politécnico Superior do Porto, Portugal, onde já foi diretor do Departamento de Teatro e coordenador do mestrado em Artes Cênicas. Atualmente ele é coordenador da área de cenografia e vice-presidente do Conselho Científico da ESMAI. O professor Helder Maia é graduado em cenografia com doutorado em Belas Artes pela Universidade de Vigo. É também membro do Centro de História da Arte e Investigação Artística da Universidade de Évora, o CHAIA, e do Laboratório de Estudos do Espaço Teatral e Memória Urbana da Unirio. Ele tem se dedicado a temas como sustentabilidade nas artes cênicas, intervenção artística em espaços não convencionais e expressividade dos materiais na linguagem plástica dos espetáculos. Ele é autor de Práticas de Cenografia Sustentável, de 2022, Cenário Matéria Viva, 2021, Cenografia em Campo Expandido, Práticas Artísticas e Terminologias em Debate, também de 2021. E na prática profissional como cenógrafo, ele já assinou trabalhos em teatro, ópera e cinema. Muito bem-vindo, professor Helder Maia, obrigado pela sua presença aqui conosco. Bom, muito obrigado. É um enorme prazer voltar ao encontro deste laboratório. Queria dar os parabéns à Evelyn, porque de facto tem sido muito determinante a sua participação nesta jornada pelo saber em torno destas matérias e dar os parabéns a toda a organização. Tem sido incansáveis neste congresso. O tema que me traz aqui não é um tema fechado, é um tema aberto necessariamente. Tem sido alguns dos assuntos, nomeadamente 3 assuntos, para mim são fundamentais. Eu tento explorar um bocadinho mais, deixando precisamente campo para que nós todos em conjunto possamos ir crescendo em conceptualizações e melhorando alguns destes conceitos. Essencialmente falo das minhas preocupações sobre a plasticidade dos materiais e as poéticas, a questão da sustentabilidade do trabalho da cenografia e um aspecto que me parece muito determinante, que é o trabalho do coletivo. E, portanto, o estudo das metodologias de trabalho e como é que nós enfrentamos esta tarefa do trabalho em coletivo. A cenografia tem assumido, na contemporaneidade, um papel determinante na conceptualização das artes cênicas. Fruto das experiências modernistas, a cenografia saiu da esfera representacional e ganhou a liberdade expressiva, que foi determinante para a sua emancipação enquanto ato criativo. O pós-dramático retirou as artes cênicas deste território de autonomia e negociou alinhamentos híbridos com outras práticas artísticas e sociais. A performance, em particular, introduziu novas questões de presentificação que não envolvem apenas o corpo em cena, mas também os espaços em que eles se inserem. Como resultado, o palco tem-se afirmado cada vez mais como uma situação e a sua estética é moldada a uma condição processual e relacional. Em consonância com esse panorama contemporâneo, entendemos como inevitável que a cenografia assuma um papel ativo, consciente da sua posição nas práticas artísticas do século XXI. Trata-se de reconhecê-la não apenas como ferramenta compositiva, mas como agente implicado nos processos de criação, atento às suas implicações sociais, políticas e materiais. Neste contexto, temos procurado integrar 2 campos fundamentais de estudo e pesquisa. Por um lado, a cenografia como espaço de reflexão crítica e edificação das ideias, destacando a sua interdependência com os contextos, os lugares e as situações, e, por outro lado, o seu posicionamento face ao momento crítico em que vivemos, marcado pela exaustão de recursos e pela urgência de uma abordagem sustentável nas artes. Apesar disso, tais campos nem sempre dialogam de forma direta. O desafio que se impõe é precisamente o de pensar o lugar da cenografia, seus métodos, suas práticas e, eventualmente, suas estéticas, num espaço atravessado por múltiplas interdependências. Penso assim contribuir para este campo de investigação, ciente da complexidade de transitar entre a conceptualização teórica da criação e o território concreto da praxis e vice-versa. Trouxe-vos um texto de Cantor que precisamente nos chama a atenção sobre a questão da importância do lugar e do contexto e de que forma é que ele via esta relação com o sonho. Atendendo ao conhecimento produzido e à evolução dos conceitos, o lugar da cenografia é vasto e difícil de caracterizar. Lugar que é físico e que ocupa espaço na edificação das ideias.
A prática contemporânea coloca a cenografia como um elemento cênico fundamental na produção de sentido. A sua relação com a imagem e o peso que os aspectos da visualidade têm assumido nas sociedades contemporâneas têm ajudado, têm contribuído para isto. No entanto, o seu papel tem sido determinante no desenvolvimento de novas dramaturgias. Existem marcos que foram determinantes nesta perspectiva de análise que trago. Dessa forma, tendo a considerar a escola moderna e o estruturalismo checo como o grande momento de viragem sobre a conceptualização dos saberes e das práticas, as vanguardas como o grande espaço libertador das expressões e a Black Mountain College na afirmação dos experimentalismos e a valorização formativa. A escola da cenografia moderna checa esteve na base da mudança radical das artes cênicas e foi um momento determinante na evolução de conceitos, afirmando a complexidade da linguagem e a sua função dramática. Num artigo relevante, Bárbara Fiodova dá-nos nota que Rosena Vakova, uma das figuras prominentes do pensamento estruturalista checo, relaciona a cenografia como manifestação visual na arte dramática, imanente em todos os componentes da performance, e evidencia o serviço que presta à teatralidade e ao sentido da temporalidade. O estudo fornece também uma análise detalhada da obra de Vladimir Jindra, cuja concepção de cenografia está ligada à compreensão da chamada metáfora de palco. Sustentou substancialmente a mudança na compreensão da noção de cenografia como disciplina teatral complexa. Podemos acrescentar que o conhecimento produzido nesta época foi crucial para a definição de metáforas multimodais de Svoboda, que reforça o teatro como arte, como uma arte do coletivo. Trazemos aqui uma citação que, de certa forma, nos chama a atenção, reforça esta ideia de complexidade na criação coletiva. Registramos esta necessidade de formar pensamento e ação nas afirmações de Vladimir Jindra, que convoca subcomponentes materiais e imateriais, constatando que componentes materiais estão relacionados com aspectos mais pragmáticos, frequentemente negligenciados, mas determinantes, e enfatiza a evolução da cenografia, que a evolução da cenografia é definida por subcomponentes imateriais, entre os quais se encontram o espaço, o tempo, o movimento, o ritmo, a luz, a cor e o som. Destes contributos, a sugestão que a plástica do espetáculo influencia todos os componentes da performance e, por isso, é corresponsável na criação das ideias e contribui para a complexidade das soluções dramatúrgicas criadas no coletivo, onde se valorizam os aspectos materiais e imateriais da criação. Esta dicotomia programática entre as componentes materiais e imateriais da criação nem sempre foi tão consciente e, por isso, me parece pertinente convocar estes saberes para a nossa prática. Estamos claramente a falar da expressão própria dos materiais, a sua forma, cor, etc., a par do seu valor estético, de ressignificação dramatúrgica e carga poética. O programa artístico do século XX é interdisciplinar. Na sua definição, não podemos dissociar a ação, o conceito, a repetição e estes elementos de uma visão espacial muito complexa. Mas foi no seio da Bauhaus que estas linguagens, que até então eram autónomas, passaram a ser complementares e desenvolveram-se confluências de saberes. Oscar Schlemmer definia o espaço como um elemento unificador na criação da performance. Apesar desta visão holística do design, a Bauhaus, a casa da construção, não abdicou a sua herança artesanal, valorizando a relação indissociável entre o saber técnico e a prática artística e, como se lê no Manifesto de 1919, a graça divina em raros momentos de luz, que estão além da sua vontade, faz florescer inconscientemente obras de arte. Aí se encontra a fonte da criação artística. Com a dispersão dos membros da Bauhaus após 33,
sobretudo para os Estados Unidos. Estas pesquisas foram reconfiguradas em novos contextos pedagógicos e artísticos no Black Mountain College, onde o legado da Bauhaus encontrou continuidade e adaptação. Neste ambiente, a herança do experimentalismo cênico de Schleimer dialogou com linguagens emergentes da dança moderna, da poesia, da música experimental, contribuindo para a emergência das práticas intermediais e para a formulação dos happenings nas décadas de 50 e 60. Assim, o percurso da Bauhaus, do contexto europeu para o norte-americano, evidencia uma transição de uma pesquisa estética mais formalista e sistemática para abordagens processuais, colaborativas e abertas, fundamentais para a consolidação da performance como prática central da arte contemporânea. Trago esta frase do Fuller, em que chama precisamente a atenção sobre esta questão do erro, nomeadamente quando relacionado com o design. Todos quantos se confrontaram com a construção de uma cenografia percebem a sua implicação física, corpo-trabalho, mão-olho, esta questão da manualidade ou do corpo implicado, e não é nova. Ou, pelo contrário, até é velha, face ao postulado da virtualização da vida. Superar os problemas que nos levanta a fisicalidade é hoje, mais do que nunca, um esforço acrescido, quer ao nível da capacidade de concretização, quer ao nível da utilização de recursos. A construção intelectual que fazemos hoje da arte afasta-nos da essência da relação física e direta com os materiais e com os corpos. Procuramos isso como alimento fundamental para a emancipação do pensamento artístico e académico. David Redpine salienta aqui sobre essa questão de trazer à prática do craftsman novas materialidades. Os desafios colocados trazem para o nosso âmbito de trabalho aspectos determinantes da transdisciplinaridade do espaço cênico. As materialidades têm assumido um espaço determinante no encontrar novas dramaturgias que são, no nosso ponto de vista, o espaço de desenvolvimento da linguagem privilegiada. O conceito filosófico de neomaterialism, como reação ao dualismo entre sujeito e objeto, que recoloca a matéria no centro do pensamento, questionando visões tradicionais que viam a matéria como algo inerte e passivo e propõe que a matéria, seja corpo, objeto, ambiente, tecnologia ou natureza, tem capacidade de afetar e transformar relações. Consideramos que os desenvolvimentos destes conceitos trazem alguma complexidade à nossa análise, nomeadamente pelo contacto com o texto de Jane Bennett, na sua obra Vibrant Matter, que nos traz Merleau-Ponty e a existência de uma intercorporalidade entre o sujeito e o objeto. Identificamos relevância aos estudos que vêm realizando este novo materialismo, por forma a perceber o impacto da cenografia na realização da performance e examinar as consequências para as novas estéticas. McKinney chama precisamente a atenção para isto. As novas materialidades estarão subdesenvolvidas em termos plásticos. Jocelyn McKinney, no seu texto Sonographic Materiality Agency, Interaction in Stage Design by Catherine Brack, problematiza de forma bastante complexa a relação dos materiais e o seu uso na cena contemporânea. Olhar para o trabalho de Catherine Brack levanta um conjunto de questões cuja resposta nos obriga a olhar para os métodos de trabalho como espaço de criação. Catherine Brack questiona o pensamento tradicional, onde a cenografia e demais elementos da cena têm um valor operativo, onde o corpo tem sido o centro da ação, colocando os materiais como médium criador de sentidos. Nesta proposta, a matéria colocada à disposição para que assuma um papel gerador de significados, dessa forma, não existe um cenário, mas um dispositivo polissémico colocado em função da construção de uma dramaturgia. Esta proposta de articulação e criação interfere com o papel tradicional do cenógrafo e altera as relações hierárquicas com os demais elementos criativos.
A concepção e idealização não é baseada no desenho e no projeto da forma ou da função, mas sim nas condições específicas para uma situação proposta. As novas materialidades não representacionais tornam o teatro um campo de ecologia estética, onde o humano, o material e o ambiente compartilham agência. A ecologia, neste contexto, não é uma temática, mas uma epistemologia sensível. A incorporação de uma perspectiva ecoética na cenografia implica deslocar o foco representacional para os aspectos relacionais. A construção de mundos artificiais apartados da vida é muitas vezes equacionada como organismo coexistente com o ambiente, operando dentro de um campo ecológico e sensorial partilhado. Essa postura ética propõe práticas criativas que não minimizam o impacto material por meio da efemeridade e da circularidade dos processos, mas que também não reconfiguram a própria experiência estética. No contexto artístico, a sustentabilidade torna-se uma ética da copresença, uma arte de manter o mundo mais habitável. Também no plano simbólico e sensorial, não se refere apenas ao uso de materiais ecológicos, mas a uma sustentabilidade das relações. A cena torna-se um ecossistema sensível que assume relações de cuidado e de reciprocidade na coexistência entre corpos e ambientes sem dominação. Julie Nioche trabalha com a dança e as suas coreografias propõem exercícios não narrativos, onde a imagética dos corpos profissionais e não profissionais constroem em conjunto com a cenografia, a música e a iluminação, lugares radicais chamados environmentals. Nestes exemplos, a matéria é um mecanismo de envolvimento do público por meio das suas próprias sensações, imaginações e memórias. Jordi Galli, neste trabalho, articula as relações entre o corpo e a matéria, entre o gesto e o objeto, propondo ao espectador novas percepções de um contexto cotidiano. O equilíbrio e a oposição tornam-se ações fundamentais, diz ele, e o corpo e os objetos partilham a sua presença, enriquecendo-o mutuamente, numa relação dinâmica de forças entre equilíbrio e tensões. É um ritual em que eventos aleatórios começam gradualmente a compor uma estrutura delicada, instável e complexa, sobre a qual o bailarino se move enquanto continua a construí-la. Uma estrutura de engrenagens e pêndulos acústicos se movem até atingirem o seu ápice. Equilíbrio impossível e silêncio insustentável para além do ritmo e uma única respiração. Miquel Barceló e Joseph Nagy, em Passo Doble, desenvolvem uma performance que interatuam, desafiam as regras da pintura e da materialidade. Numa coreografia cuja tela são os corpos vivos dos dois artistas. Fia Menard, artista do circo, artista visual, que constantemente reinventa e subverte objetos e códigos, propõe neste espetáculo Maison Mère. Ela constrói um templo de papelão, sozinha, como uma deusa queer. Ela tem ferramentas, lanças e, acima de tudo, uma determinação. Sem falhar, ela monta, cola, encaixa e corta uma metáfora sublime para o nosso mundo em desordem. Estes exemplos, que exploram essencialmente linguagens de palco, revelam apenas uma parte do campo cenográfico, uma vez que a cenografia se tem desenvolvido também em espaços não convencionais, dando corpo a um conjunto de questões que importa trazer a debate. Para além da cena tradicional, a prática cenográfica contemporânea tem-se expandido em função de fatores diversos, entre os quais se destacam
as urgentes necessidades ambientais e a ruptura com modelos antropocêntricos de concepção do espaço. Neste sentido, observam-se experiências realizadas em campo aberto, em paisagens naturais ou em espaços urbanos alternativos que deslocam a cenografia das artes dramáticas convencionais, aproximando-a de práticas transdisciplinares e configurando novas formas de recepção e de relação estética, diz Rachel Head. O alargamento disciplinar, frequentemente designado como campo expandido da cenografia, assenta na fratura das convenções, transformando as dinâmicas de interação entre público, performance e espaço. O espectador deixa de ocupar uma posição passiva face à cena e passa a ser envolvido em ambientes mais ou menos imersivos, em experiências que equacionam a autonomia estética do objeto cênico e convocam novas audiências para novos modos de participação. Trago exemplo o Exot de Chris Verdon, que instala uma paisagem artificial contendo uma seleção de 100 espécies de plantas e animais invasoras do mundo, estando o visitante envolvido nessa atmosfera de viveiros científicos, nomeadamente os visitantes, são obrigados a caminhar com fatos de proteção, realçar o caráter da paisagem de fim do mundo e encenam uma artificialidade. A experiência estética da cenografia envolve não só a resposta corporal do espectador, mas também a ação que ocorre entre o corpo do espectador e os objetos e os ambientes que encontra, estimulada pelas qualidades materiais específicas da cenografia. Esta obra desenvolve o dualismo real-ficcional e propõe uma ética da convivência com o outro, em consonância com a visão de Braidotti sobre o pós-humanismo como projeto crítico, ontológico e ético. Esta perspectiva evidencia a cenografia enquanto prática situada que não se esgota no objeto, mas se prolonga em experiências incorporadas. Arnold Aronson, por exemplo, identifica na cenografia ambiental a prática de incorporar os espectadores no mesmo quadro espacial e ficcional que os performers, desenvolvendo a fronteira entre a cena e o público. Paralelamente, o desenvolvimento de práticas em espaço aberto, em paisagens ou em ambientes não convencionais demonstra a vitalidade do pensamento cenográfico contemporâneo. Estas experiências desafiam a leitura convencional da cena e projetam a cenografia em campos híbridos, questionando assim os limites disciplinares e afirmando a cenografia como campo em constante redefinição. Neste processo de redefinição, tem-se procurado compreender o lugar da cenografia contemporânea, explorando territórios de autonomia criativa que vão além da função de suporte dramatúrgico. A cenografia, enquanto campo artístico, tem atravessado profundas transformações nas últimas décadas, acompanhando o desenvolvimento das artes performativas, dialogando com problemáticas sociais, políticas, ambientais e culturais. A sua evolução não implica a criação de uma nova disciplina, mas antes a consolidação de um campo de trabalho adaptável a diferentes contextos e práticas. Procuramos discutir contornos dessa expansão, a integração de novas metodologias e a emergência de práticas que deslocam a cenografia dos limites tradicionais do palco e do teatro para a vida mais ou menos performativa. Trazemos a debate o caminho feito sobre a conceptualização das práticas, a exploração plástica dos materiais e o experimentalismo dos processos, consciente que não existem respostas certas ou erradas para determinarmos a resposta à pergunta de Pamela Howard: o que é a cenografia? Bom, fiquem aberto, de facto. Eu gostava muito que pudesse partilhar com alguma questão que possa ter surgido na minha apresentação. Obrigado. Muito obrigada, professor Helder. Muito importante essa apresentação, questões muito urgentes. Me suscitou várias coisas aqui.
Achei muito interessante porque a gente geralmente categoriza o teatro como uma arte efêmera, mas na verdade é uma arte efêmera feita de muitas coisas não efêmeras, os corpos, os materiais, os próprios espaços que são construídos, né? Então nós temos responsabilidade também por essas matérias, uma responsabilidade não só sobre o que elas passam a significar, mas também de onde elas vêm, para onde elas vão depois do espetáculo. Você fala sobre como é que a gente vai chegando mais perto dos materiais, né, dessa fenomenologia dos materiais, se isso teria, nas relações que você foi fazendo aí nos seus estudos, uma relação com o próprio espaço, se a própria ideia das fronteiras, né, entre o espaço da plateia e o espaço cênico, se isso também foi gerando novas relações com o significado dos materiais, talvez uma proximidade maior cena, plateia, se isso levou a reformular, repensar os próprios materiais em cena, né, e os seus significados. Então, o que eu venho percebendo é que tem havido uma pressão muito forte para que a cenografia seja um projeto. E temos descurado, eu digo temos, no contexto em que estou e no âmbito até académico, temos descurado aquilo que são as potencialidades de criação em conjunto, que passam necessariamente por essa relação com os espaços e entre as espacialidades, isto é, no convocar de perspectivas distintas, que a história, na verdade, é muito rica, e por isso eu comecei a minha conversa com imagens muito antigas, mas ao mesmo tempo muito modernas, no sentido de que, na verdade, existe uma outra história sobre a cenografia que é preciso ser feita, que se distancia do normativo. Portanto, importa perceber onde é que temos ecos sobre isto ao longo da história, e por isso eu trouxe aqui algumas perspectivas, e sabemos que durante alguns destes momentos a relação do público com o palco foi precisamente âmbito de variadíssimas experiências, neste caso, e acho que experiência é o termo, não é? E, portanto, parece-me fundamental voltar a esta questão, isto é, no contexto em que eu estou, quando se projetam, enfim, já não se projetam teatros há muito tempo, mas quando se projetam teatros, continuamos a projetar teatros à italiana. E, portanto, isso só diz muito em relação à falta de conhecimento daquilo que é a evolução das artes cênicas. E, portanto, parece-me relevante voltarmos a falar sobre isto. As materialidades. Bom, as materialidades são questões que hoje nós temos que enfrentar, quer pela pertinência do tema face às dificuldades até ambientais, mas não só. Parece-me que existe um ressurgimento sobre o repensar sobre estas questões, de que forma é que os espaços e os materiais eles têm um sentido. Aliás, não é caso único, já ouvi nesta conferência várias pessoas falarem sobre isso e, portanto, parece-me pertinente e atual falar sobre esse assunto. Você mostrou vários espetáculos muito interessantes, né, nessa perspectiva do que é chamada ecologia estética, né? Mas fica uma sensação de que esse assunto, sempre que ele é abordado, ele é o tema principal da obra, né? Para ele ser abordado, ele precisa ser o tema principal. Eu gostaria de perguntar se você acha que essa ecologia estética ela pode ser, de alguma maneira, integrada às artes de uma maneira mais geral, assim, subrepticiamente, como uma necessidade que não necessariamente seja o tema da obra, assim, um assunto a ser discutido, Claro, né? Que é o que a gente tenta atingir aí, né? Esse cuidado com os materiais, que ele seja claro. para tudo. Parece-me pertinente até falar sobre o assunto. Efetivamente, era um dos assuntos que eu queria mais desenvolver, mas as leituras acabaram por me trazer para este espaço. Em todo caso, eu gostava de deixar a nota de facto, eu sou um bocadinho crítico em relação a essa coisa que se chama de ecoscenografia. Porquê? Porque, de alguma forma, nós não precisamos de tornar o palco verde para que seja sustentável. Existem dimensões, e aquilo que eu quis trazer, precisamente, é que existem dimensões da ecologia que são sociais e que são políticas e que estão até nas nossas relações de trabalho, até nas relações de criação. E, portanto, há um trabalho muito de pormenor. Eu, por exemplo, na minha instituição, estamos a introduzir aos poucos estas questões da sustentabilidade na formação dos estudantes, precisamente para que nós possamos voltar a olhar, ou olhar para a cenografia. Eu digo voltar porque é uma mania minha de dizer que o teatro antigo era muito sustentável, e de facto era. Voltar a olhar para os materiais, voltar a olhar para as nossas práticas e equacionar os nossos processos criativos. Isto é,
nós podemos fazer de maneira diferente. Nós sabemos que a cultura não é significativamente a nossa preocupação em relação ao mundo, não é a cultura que vai deitar o mundo a perder, nós sabemos isso, principalmente porque o investimento na cultura é muito pontual. Em cada país, nós em Portugal lutamos por 1% do PIB para a cultura, não é? Portanto, efetivamente não é pela cultura que o nosso planeta está como está, mas é importante que possamos ser motores da palavra. E, portanto, trazer à discussão essa questão da sustentabilidade é para nós uma questão cultural e de desenvolvimento. Você acha que existe uma espécie de um conflito entre a ideia de sustentabilidade e a ideia de liberdade criativa, de alguma forma? Os artistas, eles entendem que isso pode, de alguma maneira, coagir o processo de criação? Sim, por isso é que eu falo em processos de criação e em metodologias de trabalho. Porque nós não precisávamos olhar para os processos de trabalho e para as nossas metodologias de trabalho numa perspectiva que não fosse a mesma. Isto é, nós temos que repensar, e por isso trago o exemplo do Chris Bardon, repensar algumas práticas. Não temos que fugir da teatralidade, não temos que fugir à dramaturgia, mas temos a obrigação de pensar sobre isto. E, portanto, eu costumo dizer, efetivamente, a normalização e a tipificação, que muitas vezes um sentido mais ecológico da produção cenográfica nos pode obrigar, pode afastar, de facto, o ato livre de criação. Estamos a experimentar até, eventualmente, modelos, mas não temos aplicado. Podemos ter suportes utilizáveis para a cenografia que não sejam determinantes naquilo que é a estética de cada um dos espetáculos. Mas são assuntos difíceis de tratar e, de facto, o exemplo que nós temos indica-nos precisamente isto que a Niosha falou, que para respondermos à liberdade criativa de cada um dos cenógrafos, nós, no final do espetáculo, deitamos fora aquilo que produzimos e vamos produzir outro cenário. Estamos a introduzir aos poucos conceitos de reutilização, precisamente para, não do cenário em si, mas dos materiais, que é o que nos importa, é aquilo que é matéria-prima, reintroduzir questões da recuperação e reutilização de materiais naquilo que é o pensar sobre a cenografia. E isso leva-nos por campos que nós não desenvolvemos até então e que não temos a certeza para onde isso nos vai levar, mas, enfim, parece-nos urgente. Muito obrigada, professora Helder. Muito obrigada Obrigado. mesmo. Muito interessante sua palestra. Deixou muitas questões aqui. Muito obrigado. Helder, foi muito interessante. Você está jogando nas nossas cabeças uma série de questões não resolvidas. Então, eu acho que todos esses cenógrafos presentes aqui vão ter muito que trabalhar daqui para frente. Agradeço muitíssimo você ter aceitado o nosso convite, ter comparecido e ter participado integralmente do Congresso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Esperava ter trazido mais respostas, trouxe mais perguntas, mas, enfim, Isso é fantástico, porque nós estamos vivendo uma era de provocações, não de certezas. Acho que foi realmente obrigado. muito interessante. E a questão da sustentabilidade interessa muito, é muito nova e está aqui, a gente tem que fazer. Eu acho que você tem trabalho muito bom, e vamos publicar, Obrigado. se Deus quiser. Obrigado. Tá bom? Obrigado.